pode-se dizer que não gosta, na verdade é um filme de autoajuda, não é um filme de ficção no sentido clássico, é mais um filme, enfim, que tenta ser espiritual e tal, mas sem nada, e eles conseguiram montagem, música, texto, imagens turísticas, montar um negócio que você fica as 2 horas no cinema e se diverte. É um blockbuster. Então eu acho que hoje a música, não que o cinema seja música, mas ele é algo muito similar, no sentido... Hoje me preocupo muito, por exemplo, com ritmo e cadência da ordem das cenas, por exemplo. E uma coisa meio nova para mim ver, assim, sabe? Às vezes você vai ler um roteiro, tem uma cena de 3 páginas, aí uma cena de meia página, aí você começa a entender que tem um equilíbrio, que as cenas deveriam ter, uma equivalência. Não 4 cenas são importantes e uma cena importante. Não, cenas importantes você tira. Toda cena tem que ser igualmente importante. Aí você vai indo dentro dessa ideia e chega no cineasta que hoje é meu ídolo, vai mudando, né? Cada hora é um, que é o Kubrick, que fez Laranja Mecânica, que fez Barry Lyndon, que fez, enfim, grandes filmes. É um diretor americano, radicado na Inglaterra. Todo filme dele, ele é chamado um diretor sem estilo, mas porque cada filme é muito diferente um do outro. Se você vai olhar mesmo, ele tem estilo, sim. Todas as histórias são muito parecidas e todas têm um rigor muito grande. Um dos filmes dele que eu mais amo, que é o Laranja Mecânica, se você pega, cada cena é um filme. Se você separar, vale ela inteira, começo, meio, fim, significado, valor. E todas têm duração similar, em torno de 2 minutos. Uma tem 2:10, uma tem 1:50. Não tem... Toda cena que é posta ali é posta como um bife, entendeu? Então, é isso que faz o cara ser um grande diretor. Ele não filma sem chegar em que cada cena vale a pena de ser feita. Então, cinema é uma guerra também, somente com você mesmo. Legal. Alguém tem... Quem vai fazer a primeira pergunta? Coragem, gente, vocês tiveram. Hã? Vai, Fominha. Ia passar para o Fominha. Oi, meu nome é Tempo. Eu sou músico também. Então, o que você estava dizendo é bem coerente. Porque na estrutura musical temos o ritmo, melodia e harmonia. Nesse contexto que você estava dizendo... Você fala em arranjo e letra, produção... Isso já é outra dimensão. Mas cinema que faz parte da estrutura musical. Aí, quando você compõe alguma coisa, essa coisa chamada pode ser um texto, pode ser uma letra, pode ser uma poesia. Eu uso muitas poesias, estou começando a fazer literatura, com arranjo do rock progressivo, com um pouquinho de jazz, um pouquinho de blues, né? Então, às vezes eu me pergunto se... literatura com arranjo de rock progressivo? É literatura, audioliteratura? A literatura em si, e eu ponho uma musicalidade em cima disso. Então eu formo uma estrutura de baixo e bateria, né? O baixo e a bateria faz um compasso, depois eu entro fazendo os arranjos musicais, como se fosse uma flauta, um saxofone, um teclado, e lendo a literatura. Quem faz isso é Frank Zappa, faz isso, né? Muitos anos. Então eu queria fazer uma indagação da sua pessoa. Quando existe um texto ou um roteiro, esse roteiro, essa estrutura, ela tem alguma tonalidade, usando como a música para conduzir esse evento? Tem. Deixa eu ver se eu entendi. Tonalidade, as cenas tônicas? Sim. Tem. Como se fosse a estrutura musical, né? Harmonia, melodia e ritmo. Você falou sobre o ritmo, né?
esse ritmo que você estava se referindo é o... Mas tem também a harmonia, a melodia, de, sei lá, digamos, a história, né? Correto. Seria a melodia, a harmonia, ou justamente os eventos que você dentro vai de uma escolher. tonalidade, né? Porque uma história pode ser contada, né? Se a gente for contar agora aqui, a gente aqui, né? Pode ser a história dele, que está sentado na câmera, e sei lá o que aconteceu ontem, sei lá, bebeu, está de ressaca, estou dizendo. E ser uma história ou a dela, ou do cara que está ali fora, ou da formiguinha. Aí você escolhe, isso que eu chamaria também de harmonia, assim, né? Porque aí é você escolher por onde você vai pegar, né? Então, a mesma história pode ser contada de tantos lugares e tal. Mas, além disso, você chegou a estudar alguma coisa de dramaturgia, 3 atos? Não. A gente fala um pouco aqui de uma aula, a gente deu uma aula para ele sobre... Bom, mas enfim, a dramaturgia, cinema, sobre Sitfield? Não, lá atrás no Aristóteles. A gente começou só falando dos atos, a gente fala do começo do fim, os pontos de viradas. Então, mas esses pontos de virada normalmente no cinema clássico seriam 90 minutos, 30, primeira virada, 45, 50, segunda virada, 20, o ato 3, né? Mas isso pode parecer muito complicado, mas na verdade é bem simples. O filme do Godard, por exemplo, não cabe nisso, porque ele trabalha ele trabalha totalmente livre disso. Mas então o cinema não tem que ser assim ou assado. Mas entrando no cinema narrativo, na verdade toda a história conta um passo, né? Eu estou aqui, começo do filme. Eu vou ali. O eu vou é o filme. E o ali é o fim do filme, certo? Então, eu era branca, fiquei preta. Eu era baiana, virei abacaxi. Sei lá. Qualquer filme é um estado inicial, um processo para chegar num estado final. Filme e história. Qualquer história. Então, esses 3 pontos é o mínimo de uma história, porque se não há um passo, se eu só apenas aí dá um poema, não sei, ou um filme experimental. Mas a história prevê um movimento. Muitas vezes é para o buraco, e a saída do buraco, né? Filme de ação. Então, esses 3 passos acabaram sendo divididos em 3 atos, quando se entendeu que toda a história é isso. Então, reserva-se o primeiro ato para a situação inicial. E o ponto de virada, normalmente se diz, é a hora que o cara começa a andar, ou cair no buraco, ou o avião começa a cair, ou se perde, sei lá. É a hora que se diz que a história começa. E depois tem todo o desenrolar, e a virada para o terceiro ato é quando se diz a hora que se começa a solução daquele problema. Então, isso é a divisão mínima que mais ou menos se sabe que em cinema tem mais ou menos um tempo, que é meia hora, 50 minutos, 20 minutos. Agora, se você quiser fazer um filme de 10 horas, aí vai mudar essa proporção. Tudo isso existe como modelo para nos ajudar e não nos dominar. Mas conforme você vai trabalhando dentro disso, você vai entendendo também que não são só esses 2 pontos de virada que importam. Na verdade, você tem que estar virando uma frequência menor. Você tem que ter cenas tônicas que vão te encaminhando mais tempo. A estrutura de uma história, eu entendo um pouco como a estrutura do DNA. Vai. Mais ou menos, um filme tem mais ou menos 9 voltas, que se diz, um filme clássico, os filmes do Kubrick, por exemplo.